Olá, amigos do TradingView, tudo bem com vocês? Leandro aqui. Hoje falaremos a respeito do Bitcoin. Muitas pessoas se perguntando o que está acontecendo com o principal ativo aí das criptomoedas. A gente está tendo um movimento bem abrupto de queda, né? E um dos motivos provavelmente é buscar liquidez. Então o mercado muitas vezes vai buscar liquidez. Para quem nos acompanha, a gente ontem avisou de possíveis correções e elas realmente aconteceram. Eu acredito que dentro do contexto geral do ativo, tá? Eu ainda sigo com o meu viés otimista, tá? Uma vez que eu consigo acreditar que isso aqui é a construção de um canal e ele vai fazer um toque. Talvez a gente vai ter que ajustar essa estrutura, né? Afinal, a gente tinha um canal bem definido anteriormente nessa região aqui, que eu vou estar desenhando com os amigos, tá? Que foi um canal guiado pela média móvel de 200, pelo gráfico de 120 minutos, a gente comentou várias vezes isso aqui. Essa estrutura foi uma estrutura bem clássica, bem limpa e clara de ser operada. E aí a gente teve a famosa MTR, né, que é a reversão majoritária de tendência. Tá? Essa reversão majoritária de tendência está ocorrendo em um tempo gráfico de 2 horas. Tá? Ela não é uma correção que está acontecendo em um tempo gráfico maior. O que acontece dentro de uma MTR normalmente, tá? Que foi o que fez a gente ter aquele alerta ligado, né? Normalmente uma reversão majoritária de tendência ela começa a perder a força dentro do canal e ela começa a tentar fazer topos mais altos, mas ela costuma falhar, né? Ela começa a falhar as barras amplas, né? Deixar barras de clímax. Aqui a gente teve um movimento em que aparentemente poderia ser uma nova tentativa de onda de impulso, mas essas três puxadas de alta, né, configuraram a famosa cunha. Desculpa, pessoal, tive que espirrar. Aqui configurou aquela famosa cunha, né? E a gente rompeu esse movimento, tá? Agora, o que a gente pode esperar para os próximos movimentos dentro de gráficos intradiários ou até mesmo gráficos maiores diários, tá? Na minha opinião, desse gráfico maior, eu gostei dessa correção, principalmente se ela fechar com uma barra com mais de 50% de sombra, tá? Então, o que eu vou ficar atento a partir de agora, tá? Vou ficar atento principalmente nessa estrutura de barra e eu quero que essa barra ela tenha 50% de sombra, tá? Então, eu vou botar aqui o Fibonacci clássico, tá? Vocês vão visualizar aqui, se esta barra ficar com mais sombra, ou seja, se ela fechar com a sombra acima dessa região aqui, ó, eu vou marcar para vocês com uma seta. Se ela fechar com a sombra acima dessa região aqui de Fibo, tá? Ou seja, ela fechar com mais sombra do que corpo, já vai me agradar bastante, que a gente vai ter muita pressão compradora aqui embaixo. Quando a gente olha a estrutura de preço através das barras, a gente vê que isso aqui tudo atualmente é força-pressão compradora, uma vez que essa pressão compradora está exercendo força dessa forma, a gente tem também a pressão vendedora exercendo força desta forma. O que eu gostaria de visualizar é a pressão compradora ser maior do que a pressão vendedora, tá? Uma vez que isso acontece, a gente pode seguir com um viés otimista de mercado, beleza? Mas eu reforço para os amigos que dentro de um gráfico diário, a gente está com uma ideia de retest nessa zona aqui, essa zoninha de topos anteriores. É uma zona importante, a gente já tinha chamado bastante atenção para essa região em outros estudos, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que segurar preços acima dessa região aqui, que veio retestar, né? Região que veio retestar até os 42 mil e 43 mil dólares, tá? O mercado futuro pesou um pouco, perpétuo da Binance, como sempre, né? Acaba dando uma agredida ainda maior, até pela situação das liquidações. Então, a gente visualizou isso. Quando a gente olha ali uma média móvel simples, né, uma média de 200 simples, a gente vê que a média móvel ela foi encontrada e a gente aparentemente está construindo um suporte, tá? Eu costumo usar a média exponencial, mas a média móvel de 200 períodos, considerando os fechamentos, sem ser exponencial, sendo aritmética, ela está nessa zona aqui. A gente tocou nela, está sentindo um certo suporte. Isso pode ser um indício para o preço, mas
eu quero chamar a atenção para os amigos dentro do gráfico de 1 hora, gráfico de 60 minutos na tela. E uma coisa que eu gosto bastante de operar é barras de ignição. E barras de ignição, elas costumam deixar padrões que elas pelo menos projetam uma vez o risco para baixo, tá? E uma vez que essa barra de ignição aconteceu, uma barra de ignição alinhada, ou seja, ela perdeu a 200 e apontou a 21 para baixo, isso aqui era uma venda, era um short, e ela teve já o seu alvo nessa região aqui. Uma vez que os vendedores realizaram apenas uma vez o risco projetado, significa que eles estavam dispostos a realizar posições em scalp. O que é um scalp? Uma operação que vai pelo menos projetar uma vez o risco. E saindo com scalp significa que os vendedores eles estão confiantes para abrir uma posição short, mas não tanto para tentar alongar. Isso reforça o contexto otimista do mercado, porque uma vez que os vendedores realizam suas posições, tá? E a gente tem uma média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas, vendedores realizando posições. Isso aqui é uma zona importante para os compradores. Então, a gente acredita que sim, pode ocorrer aqui um repique interessante, uma vez que barras voltarem a preencher gaps vendedores, porque vocês também sabem que a gente trabalha bastante com gaps, e isso aqui tudo agora é força vendedora, tá, pessoal? Isso aqui tudo é força vendedora, então eu tenho força vendedora aqui e eu também tenho um gap de força vendedora aqui. Uma vez que esses gaps ficarem abertos, abre espaço para uma correção maior, eu acho que eles não vão ter a força necessária para ficarem abertos e o que eu espero é um deslocamento de preços ascendente, tá? Uma vez que a gente construir um repique para essa região, um repique para a média móvel de 21 períodos, a gente já fecha esse primeiro gap, que na minha opinião é um dos mais importantes, e aí depois a gente tenta fazer um zigue-zague ascendente, tá? A ideia do zigue-zague ascendente seria a construção de um novo pivô, dessa vez com um pivô alinhado, né, de preferência, um pivô fazendo essa estrutura com a média móvel de 21 períodos, que eu estou utilizando aqui nessa cor, fazendo este movimento. Então, algo deste tipo, média móvel de 200 vai seguir alinhada aqui embaixo, a gente vai ter um pivô bem interessante para o deslocamento de preço para quem está pensando em operações long, né, pessoal? Para quem está pensando em operar short, não é o meu caso, eu não saberia dizer qual a melhor situação, tá? Mas, para quem tem um viés otimista, como eu, acabaria tendo uma ótima operação com essa possibilidade de médias móveis alinhadas, né, pivô alinhado, no gráfico de 4 horas. Isso aqui talvez possa demorar um tempo, mas é uma possibilidade sim para os deslocamentos de preço. Como eu falei para os amigos, para quem está pensando em short, eu acho um pouco precipitado, mas sim, existem possibilidades, né? A gente tem que lembrar também que a gente está em uma zona muito brigada aqui para o trabalho de preços. Essa zona aqui é uma zona que vai ter bastante reação dos vendedores, que é aquela região, a faixa de Gaza, né? Para quem usa mais Fibonacci, vai perceber que a gente está exatamente na região de 50 com 618. Isso fez também com que vendedores se sentissem mais seguros para operar na ponta vendedora. Uma vez que uma barra mais tímida tentou romper essa região, a gente teve os vendedores mostrando que eles estão aqui para defender suas posições. Lembrando que é importante a gente visualizar o fechamento deste gap que ainda está aberto. Mas qual gap, vocês podem se perguntar? Este gap aqui. Este gap aqui é um gap de força para as barras vendedoras. E este gap ele é da data de, vamos confirmar a data, é um gap que ocorreu no dia 12 de maio. Uma vez que os compradores chegaram muito próximos do fechamento, a gente vê novamente a pressão vendedora aparecendo e esse gap se mantendo aberto. É provável que os preços tentem fazer um zigue-zague ascendente para fechar e buscar o equilíbrio de forças. Caso isso não ocorra, a gente vai estar atento para uma possível inversão de tendência, tá bom, pessoal? Mas eu ainda acredito que o meu viés é de alto, sigo na expectativa de um movimento que venha absorver essa barra,
mas a gente não pode desconsiderar que esta barra vendedora, tá? Esta barra vendedora tem uma amplitude de 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras compradoras, tá? Quando a gente visualiza isso, a gente tem uma amplitude de movimento de uma única barra muito maior do que a amplitude de movimento das barras compradoras, tá? Então, vale a pena a gente ficar atento nisto também, ok? Quando a gente olha um gráfico semanal, a gente tem uma ideia de toque na média do semanal, que, na minha opinião, reforça o meu viés otimista, tá? Então, eu reforço para os amigos que eu não estou pessimista no mercado, eu estou otimista. Para a minha pessoa, oportunidades como essa são oportunidades de compra, ok? Não são oportunidades de short. Na minha opinião, a gente tem teve uma oportunidade de compra aqui na média móvel de 21 períodos no semanal, e isso para mim reforça o viés otimista, que pode ser construído com a estrutura de um pivô. Sim, um pivô no semanal, uma coisa que seria muito importante, ainda mais quando a gente vê um pivô nas primeiras zonas Fibonacci. Então aqui, ó, um pivô entre 38 com 20 e 50%, força. Agora, se a gente ter o zigue-zague ascendente, a gente já pode começar a projetar movimentos mais fortes, como por exemplo, isso aqui sendo uma onda 1, peraí, deixa eu pegar as contagens de Elliott, né? Isso aqui podendo ser uma onda 1, agora aqui uma onda 2, uma onda 3, 4 e 5, a gente pode sim ter essas projeções aqui. Então vou projetar com os amigos, onda 1 alternada pela onda 2, tendo normalmente a onda 3 com alvo de 1.618, pullback da onda 4 pode ser uma onda mais lateral, corrigindo aqui 100%, 5 aqui em 2.618, aqui. Então, a contagem clássica seria essa, tá? Mas eu evito a euforia, então vou fazer uma contagem que não seja clássica, eu vou deixar aqui em azul a contagem clássica e faria uma contagem dessa forma. Onda 3, aqui, onda 4, com pullback na cabeça aqui dessa 61. Então, os meus alvos seriam esses aqui, tá? Então, é assim que eu iria estar visualizando os próximos movimentos. Um tanto quanto mais equilibrado, né? Um movimento mais tranquilo, vamos dizer assim, um movimento mais sossegado, não tão otimista, mas mesmo assim sendo um movimento que reforça o viés de alta. Beleza, galera? Eu espero ter conseguido ajudar vocês e também conseguir expor a minha visão sobre os movimentos que estão ocorrendo para o deslocamento do preço. Na minha opinião, seguimos com viés otimista e, a princípio, tivemos apenas um movimento corretivo de uma possível onda 2. Agora, o que a gente tem que ficar atento? Se a gente não vai perder essa região toda aqui, e aí sim a gente deve ficar mais atento que talvez não seja uma onda 2 para cima, e sim uma onda ABC. Mas eu acredito que esse aqui seja a menor das probabilidades, mas a gente sempre tem que lembrar que o mercado pode andar tanto para cima quanto para baixo. Espero ter ajudado, forte abraço, até a próxima, valeu!